Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja nos escutando neste momento. Estamos iniciando mais uma edição do Vozes pela Democracia, um programa sobre cidadania e direito à comunicação do FNDC, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. E para falar sobre o tema de hoje, que é o jornalismo da periferia, chamado jornalismo periférico, nós vamos falar com uma dupla de jornalistas que atuam nesse segmento tão importante da comunicação popular. E nós vamos começar já com a Suelen Barbosa. Suelen Barbosa é jornalista recifense, formada pela Universidade Católica de Pernambuco. Ela é repórter e comunicadora comunitária pela rede de agentes comunitários da comunidade da Agência de Notícias das Favelas. Eu vou começar com a Sueli, em seguida nós vamos ouvir o Anderson Moraes. Antes de escutá-lo, eu vou também dizer a mini bio, né, como a gente chama, né, um breve currículo do Anderson. Mas vamos começar porque o nosso tempo é muito curto, né? A gente sempre termina esse programa com aquele gostinho de quero mais, então temos que aproveitar ao máximo. E falando em aproveitar, Suelen, eu gostaria que você nos contasse como é essa sua experiência nesse campo aí na Agência de Notícias das Favelas, como é que é lidar com o povo na ponta e quais as dificuldades que você enfrenta para fazer esse trabalho tão importante e necessário para o nosso povo. Seja bem-vindo e agradeço já a sua presença aqui. Desde já eu quero agradecer, né, o convite, parabenizar pela iniciativa, um programa muito importante exatamente para esse fim, né, democratizar a comunicação, a informação para todos e todas. E, assim, eu gosto muito de primeiramente, marcar o meu território, né, eu sou Suelen Barbosa, 38 anos, sou mãe de Ana Júlia. Sou nascida e criada aqui na comunidade do Alto Santa Isabel, a periferia que fica na zona norte do Recife. Eu estou jornalista, mas antes de chegar no jornalismo, foi a comunicação comunitária que me abraçou, através de uma formação da rede de agentes comunitários de comunicação da Agência de Notícias das Favelas. Foi uma formação que me enriqueceu muito, mudou a minha perspectiva do território onde eu vivo, né, fez eu enxergar esse território de uma outra forma, com as suas potencialidades, com os seus problemas, mas com as suas potencialidades, com as suas riquezas, coisas que a gente não consegue enxergar através do jornalismo feito pela mídia tradicional, né, pela mídia comercial. Então, eu cheguei no jornalismo através dessa formação em comunicação comunitária. Foi através dessa experiência que eu consegui uma bolsa para cursar jornalismo. E aí, dentro da minha formação, a comunicação comunitária, o jornalismo periférico foi o que norteou todos os meus trabalhos, todas as minhas atividades. E tanto dentro da academia, principalmente fora da academia, dentro do meu território e de outros territórios também, né? A minha experiência, basicamente, é olhar para esse lugar, para essas pessoas, principalmente, para essas histórias, e amplificar essas vozes. A comunicação feita pela mídia comercial tem muito essa premissa de dizer que eles dão vozes, né? Dá voz àquela população, dá voz àquele local, mas não, eu sempre bato na tecla de que essa população, esse território tem voz, eles só não são ouvidos, não é interessante ouvi-los, né? É sempre feita uma comunicação muito estereotipada, muito marginalizada, que coloca naquele lugar de pobreza, de violência, e a comunicação periférica, ela tem um contraponto, né? Ela faz uma contranarrativa. Ela não exclui as mazelas que realmente existem nesses territórios.
Mas aí a gente faz a crítica, a gente faz a cobrança do poder público, a gente faz a rede, né, com os populares, com as pessoas. Já é uma comunicação diferenciada, porque a pessoa que está ali, ela é daquele local. Eu sou uma pessoa que moro na periferia, tenho a rede com os meus vizinhos, meus amigos, aquele núcleo que é dali, e ali a gente faz a comunicação fluir para ali para dentro e para outros locais também. Muito mais ou menos por aí o caminho. Sueli, eu concordo plenamente quando você assinala que esse jornalismo, essa comunicação popular na periferia faz o contraponto a uma outra narrativa, né? Se a gente abrir a televisão e ver os programas, isso não é só em Recife, é em todo canto, é aqui em Fortaleza, em todo lugar que você estiver, os programas policiais só mostram o lado ruim do povo, né? Mostra violência, brigas às vezes domésticas, furto, essas coisas todas, que é consequência de uma situação de exclusão social, mas não mostra o empoderamento, a capacidade que o povo tem de, inclusive, superar suas dificuldades. É isso que vocês fazem. E é isso que eu vou perguntar agora ao Anderson Moraes, que é jornalista, fundador do jornal Empoderado, São Paulo, membro da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial e militante do Movimento Negro. É da equipe da revista Fórum e é também da coordenação do Centro de Estudos Barão de Itararé, que inclusive está fazendo 15 anos, né? Dia 17 de maio vai ter uma festança. Eu vou ver se eu consigo sair daqui e ir até São Paulo para participar desse 15 anos de existência do Barão. Mas, Anderson, você com toda essa sua experiência também, como é que você enxerga o seu trabalho no jornal Empoderado, né? Fica à vontade para, inclusive, fazer propaganda, né, da sua mídia. Eu queria agradecer o convite, a Ritinha, minha querida Rita, a todo mundo do FNDC, o Dasca, a Suelen que está aqui, você está convidadíssimo. O Barão não tem porta. Tem, só se você for de extrema direita, é porta fechada na sua casa. Trancado, 7 chaves. É isso, e é jogado fora a chave. Tá certo. Mas tem uma história muito legal, que eu já tive rádio online de futebol, enfim. Mas o Jornal Empoderado, ele nasce dentro do Barão de Itararé. E em 2016 eu falo que é a minha grande loucura na minha vida. E ele foi acontecendo e eu não tinha ideia do que ia acontecer. E nessa época eu tinha uma coisa, que eu sou um defensor de jornal impresso. Tem muita gente que acha, eu sou o oposto. Eu defendo que o jornal impresso é o furar a bolha da rede social para a gente chegar na dona de casa, no cara do Uber. Eu tenho uma história que em 26 horas seria pouco para contar aqui, mas 26 minutos, então eu vou resumir muito menos. Até o nosso tempo aqui é o seguinte: a gente tem que pensar em estratégias de comunicação para além da rede social. A rede social ampliou muito e deu oportunidade da gente. Eu falo que eu sou fruto disso. Eu vi que a porta não abria, eu criei a minha porta. Se chama Jornal Empoderado. A partir daí eu fui ser diretor do Barão, estou no conselho da EBC agora. Conheci o FNDC, Intervozes, conheci a comunicação, tenho o programa na Fórum, fui do Meteoro Brasil, mas a gente precisa discutir alternativas também, né? Para além do a gente ampliar a voz, a gente tá junto da comunidade. Você falou sobre o lado negativo do programa policialesco. Eu vou além disso, eu vou pela questão jurídica. Eu estou indo conversar no Ministério da Justiça sobre abordagens policiais, né, a partir da perspectiva de jornalismo do Jornal Empoderado, que está ali nesse dia cobrindo assassinato, prisão injusta, mas é mais do que isso. Não é só mostrar o lado ruim da quebrada, do quilombo, da aldeia. É você apontar o dedo por uma pessoa que não tem processo aberto. Isso é muito sério. Isso legalmente é um problema. Você está falando que a Sueli, por ter sido acusada de sair correndo da loja, ela é bandida.
Só que ela não tem um processo nem aberto, só que eu já acusei, já falei. E se ela for inocente? Primeiro que ela não volta no programa para falar que é inocente. Não tem essa abertura. E, segundo, o caso escola base em São Paulo, eu acho que tem que nortear, por exemplo, essa relação. O que fizeram, né? E olha que não tinha nem tanta rede social. Acabaram com a vida do casal. Então essa questão é muito séria. Porque mais do que quando você fica culpabilizando a favela, o quilombo, mais do que só trazer negatividade, é você pôr um alvo, você pôr uma pecha que não sai. É como eu falo tem muita coisa envolvida nisso, de apropriação cultural. Eu não tenho problema de você vestir, ter turbante e andar de branco, e ir na Umbanda ou no Candomblé, Suelen. O problema é a pessoa não negra entender que quando eu visto branco ou você, a gente é taxado de macumbeiro, e o que carrega a adjetivação quando eu estou de branco. Então, quando eu falo do programa policialesco, é mais do que só falar sobre a estética que querem criar para a gente. Tem a questão legal. E o Jornal Empoderado entra nesse lugar. Ele entra nesse lugar de falar sobre os corpos negros e negras vivas. Eu valorizo muito a Suelen viva. Então, eu quero fazer matéria da Suelen enquanto ela está produzindo. Porque eu também sei, como eu digo, que existe o fetichismo do corpo preto e preta que tombam. É ter uma chacina em favela, é ter uma morte de Marielle e do Beto, todo mundo vai lá. Mas quem é que fala para a Suelen enquanto ela está produzindo? Da tia da Suelen, das pessoas que estão contribuindo para o Brasil. A gente está fazendo uma rodada de matérias agora com pessoas pretas dentro do governo. E por quê? É de suma importância a gente mostrar essas pessoas vivas, essas pessoas que produzem. Então esse é um desafio também que eu imponho. Além de todos aqueles, né, que você conhece muito bem, que são os desafios maiores, que é lutar contra Big Techs, que também contribui para uma vida ruim da população do meu povo, e mais do que isso, uma rede social sem leis, ela mata também. Né? Ela mata também. Porque eu posso matar não só reputação, como eu posso infligir depressão numa pessoa e ela vir tirar a própria vida, como eu crio um país de ódio no nível que daqui a pouco a gente está se degladiando na rua, por todos os temas. Eu adoro o mundo nerd, dá para perceber. Você dá uma olhada aqui, eu tenho fliperama, videogame, meus quadrinhos, eu vejo hoje as pessoas brigando por se gosta do quadro da Marvel ou da DC como se fosse uma partida de futebol, porque isso é fruto do ódio criado do governo Temer a Jair Messias Bolsonaro. Então, regulamentação de plataforma também diz sobre comunicação periférica, quilombola, indígena, porque com isso a gente vai dar, a gente não está privando as pessoas de falarem. A ideia é que ela tenha responsabilidade. E a gente saiba, quando alguém for racista, como foi comigo enquanto eu estava fazendo um programa da Fóruns, saber com quem eu vou, a quem eu procuro. Quais são as garantias que eu tenho? O corpo da Suelen é garantido por quem? Né? Como jornalista preta. Como que garante ela? Isso daí é uma discussão muito frágil para mim ainda no Brasil. Tem muita associação, mas na prática ainda é muito frágil. Então tudo isso eu tentei por um outro caminho, porque tudo que a Suelen falou, eu também faço, então eu quis dar um outro lugar também dessa comunicação periférica para vocês. Espero que tenha ajudado aí na conversa. Muito bem, eu acho que o depoimento de vocês dois, né, dois jornalistas negros que atuam na periferia, deixa muito claro que é uma falácia quando se diz que o jornalismo é imparcial, né, que é apenas transmissão de fatos. Na verdade, o jornalismo é recheado, como toda atividade humana, do recorte ideológico e de classe. E aí contém racismo, contém discriminação sexual, enfim. Suelen, você como atuante na rede, né, de jornalistas que atuam na comunicação comunitária, né, e especificamente na agência de notícias das favelas, como é que você enxerga a possibilidade de vencer as dificuldades?
Eu pergunto mais concretamente, vocês têm financiamento, têm, vamos dizer assim, verba de publicidade de governos, tem algum apoio para fazer esse trabalho? Ou faz como pode? Diga lá, conte aí a sua experiência nesse campo e se tiver sugestões também, para vencer essas dificuldades. Eu quero já a sugestão. Eu quero ouvir a saída. Se ela tiver, eu já estou com bloquinho e caneta aqui. Vamos lá, Suela. E eu vou ficar devendo um pouquinho, porque no meu caso, a Agência de Notícia das Favelas, eu estou bem na base, verdadeiramente. Eu sou uma comunicadora comunitária da Agência de Notícia das Favelas, mas a Agência de Notícia das Favelas, ela é sediada no Rio de Janeiro, por André Fernandes. E aí, eu não sou bem a pessoa mais indicada para falar sobre esse processo estrutural, institucional. Realmente, eu estou na base, mas aí existe essa conexão, esse entrelaçamento. Os comunicadores comunitários, eles estão espalhados aí pelo Brasil. Tem uma sede no Rio de Janeiro e agora está se fortalecendo uma sede na Bahia, em Salvador, com a responsabilidade de Paulo Almeida. Então, assim, eu como comunicadora comunitária, eu vejo essa parte de ser muito nós por nós e muito pela vontade, pelo o propósito de estar fazendo essa contranarrativa, de, como o Anderson bem falou, de estar assim, dando a cara a tapa e apontando realmente e brigando no melhor sentido pelos nossos direitos, né? Apontando aquilo que está sendo feito, que fere os direitos, né? Mas a gente precisa pagar os boletos, né? Então, é muito difícil fazer sem esse arcabouço, sem essa base, né? Porque o trabalho que eu faço na Agência de Notícias das Favelas é um trabalho voluntário. Eu estou ali porque, justamente por conta disso, por conta do propósito, da garra, da vontade. Mas aí a Agência de Notícias das Favelas, eles se inscrevem em editais, né? Eu tive a oportunidade de fazer há 2, 3 anos essa comunicação que eu faço no portal da Agência de Notícias, fazer para o portal Terra, na parte do Terra Comunidade. E aí produzir conteúdo, matérias com esse viés periférico sobre o meu território, sobre o povo negro, e ser remunerada por isso. Então, é um estímulo, né? Uma iniciativa que faz a gente ir além do propósito, né? Pagar nossos boletos e proporcionar o sustento básico do que a gente precisa para sobreviver, né? Mas a Agência de Notícias das Favelas, ela tem sim esse compromisso de... Eles veem muito o comunicador comunitário como um alicerce, uma coisa que, sem o comunicador comunitário nos seus territórios, não tem como existir a Agência de Notícias das Favelas. Então, o que eles podem fazer para ajudar, para remunerar, para trazer um retorno para essas pessoas, eles fazem. Mas aí, realmente, sobre estruturação, sobre o que é que eles conseguem... os dribles, né, que eles conseguem realmente mais com o pessoal da instituição mesmo. Como se vira nos 30, né? O Anderson, o Altamiro Borges, conhecido por Miro, fez uma peça. Não conheço esse aí, não. Fala um pouco dele. Que é coordenador do Barão de Tararé, junto com você.
fez uma pergunta através do Joaquim do 247 ao Lula, quando ele estava preso em Curitiba, sobre como ele analisava a mídia alternativa e a mídia hegemônica, que o chamava todo dia de ladrão, enquanto a mídia alternativa o defendia. E o Lula disse uma frase que eu guardo até hoje. Literalmente, ele disse que a única esperança de democratização dos meios de comunicação era a imprensa alternativa, como ele chamava a mídia alternativa. Infelizmente, o governo dele, hoje, não reflete este pensamento, porque todas as verbas de publicidade continuam sendo concentradas na grande mídia, né, chamada grande mídia hegemônica. Só a Globo aumentou, durante este terceiro governo do Lula, o seu lucro em 138%, e essa denúncia é do Barão também, 138% nesse governo Lula. Como é que você analisa antes essa contradição entre a prática do governo e o pensamento do Lula? Deixa eu ver se eu entendi. Pastor, olha, você faz a pergunta tranquilo, você faz a pergunta para eu aquele tipo de pergunta para perder os amigos do Facebook. Não, tudo bem. Você pode fugir, você pode contornar. Não, jamais. Pô, para o Tararé vai fugir dessas perguntas? Jamais. Porque não fui eu que criei o problema, foi a Sueli, não foi você. Ó, só temos um minuto para cada um, viu? O que eu achei inacreditável. Complicou mais ainda. Até o término do programa. Inacreditável o governo pagar para mídias hegemônicas que falam mal dele. Exatamente. Sendo que ele poderia investir em mídias e comunicadores populares que contribuiriam para ampliar a voz do governo. O pé de meia não chega onde deveria chegar, tem um esforço gigantesco que poderia ser mitigado isso com investimento de política pública em rádio comunitária, no Jornal Empoderado, nas mídias quilombolas, indígenas, na agência de notícias da favela do nosso querido André. Por quê? É simples a equação. O que fica é uma situação desesperadora, a palavra correta é essa, para a gente entender o porquê que isso, nesse terceiro governo do Lula, não teve essa coragem de romper, ou pelo menos equacionar essa balança. Por que é tão difícil a gente sobrevive com algumas entidades do nosso campo progressista, mas a gente está tendo uma avalanche de big techs investindo em mídia preta periférica. E por que isso está acontecendo? Porque é igual aquele papo do tráfico de drogas, amigão. Aonde não entra o Estado, alguém vai tomar conta. Aonde não entra uma política pública que equaciona e que valoriza esse grande aparato de mídia alternativa que a gente tem, a gente vai ter as big techs querendo entrar, as fundações da vida. Aí fica essa dicotomia maluca que como que a gente faz? Eu fecho o jornal e você Uber? Ou eu fico tentando desviar, pego um dinheiro de um sindicato parceiro legal, mas ao mesmo tempo eu também tenho com o Google AdSense, que daqui a pouco eu olho no meu site, tem lá o joguinho do tigrinho. Se tivesse política pública, a gente equacionaria isso de uma forma mais simples. É o quê? Gente, vocês são parceiros, estão junto com a gente tem essa política aqui, ó. A partir desse lugar a gente corre junto. Mas do jeito que tá, realmente, eu sou totalmente decepcionado com a forma que a SECOM hoje pensa a questão de mídias alternativas no Brasil. E não adianta contribuir com 5 mídias, sendo que a gente tem milhares, achando que está resolvendo o problema também. Muito bem. Eu acho que você falou por todos nós que atuam no campo da comunicação popular. Sueli, só para você se despedir, porque só temos 30 segundos para terminar o programa. Agora para ela sobra falar coisa bacaninha, bonitinha. Mas tá certo, Sueli, não tem que falar mesmo. Tá certo. Eu agradeço muito a tua participação, Anderson. E Sueli deu teu tchau aí nos últimos segundos que nos restam, infelizmente. Esse papo vai ter que ser retomado em outro programa. Que bom, obrigada, gente. Obrigada mesmo. Foi um prazer e foi, assim, enriquecedor, mais enriquecedor ainda, escutar vocês e trocar com vocês. Muito bem, então, Anderson, até mais, espero que você volte, você tem muito a nos contar, viu? E encerra aqui
Infelizmente, temos que encerrar o programa e agradeço a todas as emissoras, redes sociais que retransmitem esse programa e peço a cada um que esteja escutando ou nos vendo agora que também faça divulgar mais ainda essas vozes pela democracia para que elas sejam realmente ouvidas por todos, especialmente pelo novo governo Lula, senão a gente vai ter dificuldade no próximo ano. Tchau. Obrigado a todos e todas. Muito olá, Jornal Empoderado.